E aí galera, como que vocês estão? Espero que estejam bem. Mais um vídeo daquele estilo bate-papo aqui que eu falei que faria. Bom, se você já aqueles recadinhos de começo, não é inscrito do canal, se inscreve, deixa o seu gostei e ao final desse vídeo, ou conforme eu for falando, se for possível para você, se você tiver algum comentário sobre o assunto, coloca aí, beleza? Bora pro vídeo. Seguinte, essa semana que passou, eu vi um corte aí de um podcast de um cara bem famoso, inclusive, falando que um cara que para estudar programação por 2 horas, ali ele já está manjando programar, né? E eu fiquei meio encucado com aquilo porque eu não consigo entender que tipo de pessoas são essas tão imediatistas que acham que qualquer coisa é facilmente dominada, né? E eu também não sei com que tipo de pessoas esse host de podcast aí teve contato e tudo mais. E aqui eu não vou nem ficar criticando a fala do cara, não, vou dar minha opinião sobre o assunto apenas. E tentar trazer um pouquinho aí de, sei lá, de luz pro caminho de vocês referente à jornada de estudo, tá? Eu sou muito adepto do Baby Steps, ou passinhos de bebê, né? Que diz que, o bebezinho começa a engatear, depois ele aprende o equilíbrio, depois ele dá os passinhos, um de cada vez, até que ele aprende a andar e ele corre, né? E eu vejo que independente da profissão, não importa qual é o nível de profissão ou quão glamourosa ela é ou não, a gente não aprende ela em 2 horas. Quantas vezes muita gente abriu um vídeo ou abriu, sei lá, um artigo em algum fórum e estava seguindo algum tutorial e ficou lá por 2, 3 horas seguindo, fez exatamente as linhas de código que estavam lá e não funcionou da forma que o vídeo mostrou, que o artigo mostrou. E venhamos e convenhamos aqui, né? Tu gasta aí pelo menos meia hora para fazer um setup de Java na sua máquina, depois você gasta aí mais uma meia hora para fazer, sei lá, o setup da IDE e tudo mais, e ver tudo funcionando para fazer o seu primeiro Hello World. E nisso tudo aí já foi 1 horinha. Gasta mais uns 5 a 10 minutos fazendo o setup de uma aplicação Spring Boot inicial ali no Spring Initializer, preenchendo o campo e tudo mais, para depois você começar a criar pacote, criar classes e pensar em lógica. E todo iniciante em programação começa ainda com um passo bem atrás. Ele pega a linguagem, ele começa a olhar para aquela linguagem e ele começa a fazer desafios simples como soma, como o próprio Hello World, como subtração, como contas de multiplicação, contas de qualquer tipo que seja, para depois ir para coisas um pouquinho mais complexas, de operação mais complexas com listas, depois ir para CRUDs, e depois ir para web, e depois ver tudo aquilo. E nisso, eu não vou falar um número aqui para não tirar um número da cabeça, mas vou falar que a maioria das pessoas nisso estava só seguindo um tutorial. Se você fala para a pessoa, faça sozinha, ela não vai saber, né? E mesmo depois seguir alguns tutoriais, tem coisas ainda que ela puxa vídeo ou puxa alguma coisa para relembrar. E quantos profissionais que têm o mesmo tempo que eu, 13 anos de carreira aí, eu tenho 13 anos só programando, né? No meu primeiro trabalho eu tenho 13 anos até hoje, né? Sem contar outras áreas que eu atuei. Então, pensa que até profissionais que têm o mesmo tempo de casa que eu, ou até mais, às vezes olham e relembram alguma coisa que deixaram passar, ou que precisa revisar e não sei o quê. Então, não caiam nesses contos do vigário de putz, cara, 2 horas eu vou estar aqui, ou fulano falou que se eu estudar 3 meses eu vou conseguir meu primeiro emprego, ou eu vou estudar 3 meses e vou conseguir já um salário de 5 mil reais, de 6 mil reais, de 3.500. Galera, isso aí é coisa de marqueteiro, coisa de quem vende curso e tudo mais. Não foquem os estudos de vocês e os esforços de vocês em materiais ou em cursos ou em comprar coisas ou em qualquer coisa de material para estudo ou para evolução pessoal que tenha uma promessa muito vaga, porque não é todo mundo que tem a sorte de conseguir um emprego com tão pouco tempo
e nem é todo mundo que tem a sorte de conseguir um salário astronômico. E quando alguém promete isso, falando de uma profissão e tudo mais, pô, estuda aqui comigo que em 3 meses você vira um programador. Tem gente que em 5 anos não virou um programador decente, bom, top, de linha, aquele que, pô, escolhe a vaga que quer. Então tem muito a coisa do processo aqui e não deixa ninguém ficar brincando com sonhos, né? Porque tem muita gente que não tem uma condição boa e se agarra tudo que tem nessa promessa de, pô, velho, eu vou estudar, 3 meses passa assim, ou 2 horas passa assim, eu já vou virar um programador, eu vou ganhar um salário bizarro de grande, que não sei o quê. Então, mexe com o sonho, mexe com aquela questão de algumas pessoas não têm a mesma realidade que as outras e pode se frustrar. Então, não caiam nessa, tá? Não caiam nessa. Entendam que tudo tem um processo. Para uma pessoa ficar boa, ela não nasce boa, ela tá nos baby steps, né? Na profissão, qualquer que seja, independente do nível aí, do glamour, já falei para vocês. Tem pessoas que limpam casas e outras pessoas que limpam que são melhores que outras. Por quê? Porque tem mais experiência, teve mais tempo, maturou mais aquilo, é um processo natural. Você não vê um jogador de futebol, por mais que ele tenha aquele talento absurdo, quando você coloca esse mesmo jogador de futebol numa liga superior, a gente já viu isso várias vezes, jogadores que aqui no Brasil jogam muita bola, quando eles vão ali para uma Premier, quando eles vão para uma La Liga, por exemplo, quando eles jogam uma Champions, pô, você não vê ele desempenhando, você vê que às vezes ele é nem relacionado, não sai do banco quando é relacionado. Por quê? Porque aquele cara que aqui todos os clubes querem, lá não está jogando bola. Por quê? Não é só porque tem pessoas melhores que ele lá. Óbvio que nesse mundo competitivo, sim, é porque tem pessoas melhores. Mas não é só esse fator que está latente ali. Tem uma outra coisa, tem um tempo de maturação que é normal, de adaptação que é normal. Então, não tem só a questão de você aprender a programar. Programar não é só criar linha de código. Criar linhas de código é 40% do trabalho do programador. A gente analisa o problema, a gente testa, a gente pensa em qualidade, a gente pensa em processo, a gente pensa em fluxo, a gente pensa em onde aquela linha de código pode impactar no fluxo como um todo. Então, pensem no processo de vocês, respeitem o processo de vocês e não caiam nessas falácias e tudo mais, nesses, oh meu Deus, aprenda aqui, vem comigo e eu vou conseguir uma vaga no exterior, você já vai ganhar $5.000. Esquece isso. Isso é besteira, isso é bobagem. Eu conheço um monte de programador top, brilhante, que já bombou em várias e várias entrevistas de emprego, porque na hora o cara fica um pouco mais nervoso, ou porque ele esquece alguma coisa na hora. Então, deixa isso de lado. Foca no seu processo. O que você precisa para aprender? Até onde você quer chegar? O que você precisa trilhar para conseguir esse objetivo? Beleza? Faz sentido? Se faz sentido, comenta aqui. Às vezes você que está assistindo é uma pessoa que já comprou um curso desses coach quânticos aí, ou você talvez nunca ouviu uma opinião dessa e está mais focado nesse negócio de, pô, vai ser rápido, vai ser imediato, não sei o quê. Não vai. Essa é a realidade. Não vai. Programadores bons são programadores que estão há muito tempo aí, ó, apanhando, fazendo um monte de coisa, pedreira, resolvendo problema, entregando, resolvendo, entregando. E é só BO atrás de BO. É assim que funciona. Nossa profissão é uma profissão que resolve o problema dos outros. Simples assim, né? Então, comenta aí se faz sentido, se é isso que vocês querem para vocês e é aquela. Sigam pelo fluxo natural das coisas. As pessoas que aprendem em 2 horas é a exceção da exceção. Nem sei se existe, mas se existir é a exceção da exceção. Assim como se tem um bebê que nunca engatinhou, que já levantou e saiu andando, é a exceção da exceção. Se você pegar de 10, quantos não seguem o caminho normal e quantos são a exceção? Então, vamos sempre por essa conta, né? Se eu pegar 100 programadores, né? Os 100 ali, quantos aprenderam em 2 horas e conseguiu a primeira entrevista e deu tudo certo porque ele aprendeu em 2 horas? Pensa nisso. Então, você não está lento, você não está devagar, você está apenas no seu ritmo e isso é ultra natural, é comum, beleza? Então, foque em solidificar as bases, estude pra caramba, se dedique e a vaga chega pelo esforço que você dedicou, não
por essas bizarrices, beleza? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, desse bate-papo. Se inscreve no canal, deixa seu gostei e não deixe de interagir comigo. Comenta aqui se faz sentido ou não, se é isso mesmo, se eu estou viajando, se vocês têm uma opinião diferente, se vocês são os gênios aí que eu nunca vi na vida, que é conseguir aprender muito rápido já estão aí, beleza? Valeu, vejo vocês na próxima.